fala comigo, eu não tô sentindo nada. O que eu tô fazendo de errado? De verdade, eu não te entendo. Tá, eu vou me esforçar mais. Tá bom, né? Já li bastante. 1 minuto? Ah, não, parecia uns 10. Tá, eu vou me esforçar ainda mais. A vida, ela não cansa de repetir. Ela cansa aos poucos. Quando a fé vira costume, quando a oração vira obrigação e quando a esperança vai ficando para detrás. Eu nem lembro mais quando minha vida fazia sentido. Hoje eu só continuo indo trabalhar, indo à igreja, indo visitar meus amigos, minha família, indo dormir cansado. Mas eu realmente queria conhecer esse Jesus. Mas só falam para mim: continua, você é forte, você consegue. Mas ninguém pergunta se eu realmente estou bem. Vamos se sentar aqui? Que bom que vocês vieram. Hoje eu vou dar um ensinamento muito importante para vocês, muito importante mesmo. E para isso, Azul, você quiser anotar, tá bom? Certa vez um pai, ele tinha 2 filhos, e o mais novo disse a ele: pai, me dê a parte da herança que me cabe, me dê os bens que me pertencem. O pai dividiu os bens, entregou ao seu filho mais novo, e ele pegou aquele bem e fugiu para uma cidade muito, muito distante. E lá ele gastou tudo que tinha, não sobrou nada. A única coisa que sobrou para ele foi a fome. E ali ele começou a cair em si, sabe? Estou sem nada aqui agora. E nisso começou a trabalhar cuidando de porcos. E a fome dele era tanta que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Nisso ele pensou: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí da minha casa? Da onde eu nem deveria ter saído? Meu pai e seus servos têm mais fartura do que eu aqui.
eu vou voltar para minha casa. Eu vou dizer ao Pai que eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno nem de ser chamado de filho. E nisso ele, refletindo, continuou, sabe? Só um pouco. Ei, você? Tá falando comigo? Sim, Carlos. Até quando você vai fingir que tá tudo bem? Carlos, vem, sente-se aqui conosco. Aqui do meu lado, aqui, ó. Vem. Sente-se aqui. O senhor me conhece? Como que você sabe o meu nome? Você me segue no Instagram? Instagram. Ah, Carlos, eu conheço você mais do que você mesmo, filho de Daniele. Carlos, esse vazio que está dentro de você, em minha presença tem cura. Tem cura? Tem cura, Carlos. Mas como? Carlos, você chegou num momento muito oportuno. Eu estava dizendo a eles uma parábola sobre um filho. E esse filho que se arrependeu e voltou ao pai, mesmo de distância, muito longe, o pai o enxergou lá no final e foi de encontro, correndo, para encontrar o seu filho. O pai o alcançou, o abraçou, o beijou, e tudo aquilo que o filho tinha planejado para poder falar para o pai, nem deu tempo de falar. O pai já veio dando ordem aos seus servos: tragam sandálias para os pés cansados. Isso é muito importante escrever, tá? Tragam um anel como forma de aliança para o meu filho. Tragam vestes novas a ele, porque o meu filho que estava perdido foi achado. Meu filho que estava morto voltou a reviver. E esse ensinamento que vocês acabaram de ter agora, vocês vão levar para muitas pessoas, transbordar em outras pessoas. Mestre, então quer dizer que o Abba aceita de novo o filho que foi embora e se perdeu? É uma excelente pergunta. Sim, Deus ele aceita o coração de volta. Inclusive, o coração de Deus ele celebra muito mais. O céu há festas quando um coração retorna para a presença do que realmente as 99 que não se afastaram do coração dele. É um ensinamento muito importante para vocês, que a gente possa levar isso para mais pessoas. Mas, vamos lá? Vamos? Carlos, venha conosco. Venha com a gente. Mestre, desculpa, o senhor estava orando, não queria incomodar. Não tem problema, Carlos, venha aqui, sente-se aqui comigo. Eu tenho certeza, Carlos, que não será uma noite tão agradável, Carlos, mas sente-se aqui comigo, não está me atrapalhando não. Sente aqui, sente ao meu lado. Tudo bem, Carlos? Tudo? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Quantas você quiser, Carlos. É porque assim, eu fiquei meio encucado, sabe? Porque na verdade eu não tenho tantos seguidores assim. E eu meio que estava olhando meus 193 seguidores lá no Instagram e eu não disse, como que o senhor sabia meu nome? Carlos, eu já te disse, eu sei tudo sobre você, mais do que você mesmo, Carlos. Você falando de seguidores, sabe? Até eu juntei uma multidão ao longo desses 3 anos de caminhada, sabe? Mas um dia o mundo irá me seguir. E para isso acontecer, Carlos, eu vou precisar da tua ajuda, tá? Da minha ajuda, mestre? Eu não compreendo o que o senhor quer dizer. Tá. Eu vou te explicar de uma forma mais tranquila e pedagógica.
Imagina comigo um rio, tá? Esse rio, ele segue um fluxo. Ele tem realmente, ele flui, ele tem um direcionamento. E você vai confiar, você vai mergulhar nele e seguir esse fluxo como um direcionamento. Pode parecer um pouco confuso agora, eu tenho certeza, mas Carlos, lá na frente, tudo vai ficar esclarecido, com muito entendimento para você, Carlos. Mestre, eu posso fazer mais uma pergunta? Carlos, pode. Inclusive, eu quero que você seja muito sincero comigo. O que está pesando o seu coração? No coração? Eu não deveria estar aqui. Na verdade, eu não sei onde eu deveria estar, eu também não sei por onde começar. Eu já fui cheio de alegria, cheio de vida, mas de repente eu fiquei vazio. Eu comecei a sentir que tudo que eu faço é só por obrigação, sabe? Que as pessoas, elas não me veem de verdade. Hoje, eu vou à igreja, mas meu coração está frio. Eu oro, mas é como se minhas palavras não passassem do teto. Eu sirvo, mas meu coração não vai junto. Eu vou visitar meus amigos, mas eu não vejo a hora de ir embora. Eu vejo a minha família, mas para mim é indiferente, eu nem queria na verdade estar lá. Tem dias que eu só queria desaparecer, queria ficar sozinho, não falar com ninguém. E o pior não é isso, não é estar cansado, não é sentir, é como se eu tivesse perdido algo que é muito precioso para mim e eu não sei como recuperar. Olha para mim, você acha que tem esperança para alguém assim? Carlos, deixa eu te dizer, um coração cansado não é um coração perdido, Carlos. Muitos aí fora caminham fortes, mas realmente é só por fora. Não tem a nobreza de se expor assim como você, de colocar o sentimento que está realmente ferido por dentro, magoado por dentro, por algum outro sentimento. Você me disse uma coisa que me fiquei pensativo, fiquei refletindo. Você disse que se sente frio, mas veja, um coração morto, Carlos, ele não sente falta de calor. Então quer dizer que existe uma chama dentro do seu coração ainda, algo está queimando aí, mas para isso tem que retornar para a fonte. Inclusive essa caminhada nos desafia muito. Você, no início, Carlos, quando você entrou na igreja, na sua conversão, não foi por pessoas, foi por Deus. A presença do Pai te completou. Só que durante a trajetória a gente acaba olhando para os bastidores, olhando para homens. Realmente isso nos faz desanimar. E essas pessoas também que nos ferem, que nos decepcionam, têm a mesma questão. Elas esquecem, Carlos, de derramar amor sobre as pessoas. Só que você, Carlos, pode ser a diferença para elas através da sua transformação, Carlos. E se já tiver me afastado demais? Carlos, eu já te expliquei que o coração do Pai, ele se alegra muito mais daquele que retorna para Ele do que as 99 que não se afastaram. Então você vai ter mais motivo, Carlos, para se alegrar quando você voltar. Nunca se esqueça disso. Uma noite não é longa demais para que não seja alcançado realmente pela manhã. E da mesma forma, um coração não está tão afastado assim para que não seja alcançado por Deus. Permaneça, Carlos. Essa tua transformação vai transbordar em outras pessoas também, Carlos. Permaneça, volte para a fonte. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Carlos, tem alguns homens vindo, Carlos. Mas eles querem te machucar? Eles acreditam que sim. Então fuja! Carlos, não é assim que funciona.
Existem caminhos a ser trilhados para que outros encontrem a vida. Não se esqueça nada do que eu te disse hoje, Carlos. Realmente permaneça. Realmente, quando você achar que está afastado de Deus, Ele nunca se afastou de você. Persista, permaneça. Então, qual devemos esperar? Eu já não falei que vai entregar ele, então sem pressão, soldado. Se apresse, judeu, se você era você no lugar dele. É o de preto. Seu rato, os dois estão de preto. É o da direita. Não, é de direita. Não precisa disso não. Faz o seguinte, será aquele que eu der um beijo no rosto. É com um beijo no rosto que você entrega o filho do homem? E você, também é cúmplice? Cúmplice do quê? O que esse bom homem fez? É ou não é? Claro que não, eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Tem certeza? Sim, é claro que eu tenho certeza. Bom, na dúvida vamos levar o também. Calma aí! Eu já neguei 3 vezes. Quantas mais eu vou precisar? Eu não conheço ele direito. Eu não faço ideia quem ele é. Eu só estou aqui de passagem. E se ele errou, ele que pague sozinho por seus erros. Caramba, comigo igual você não precisa nem de inimigos. Nem espaço na sala dessa noite, porque esse aqui vai precisar de bastante espaço, porque ele tem um tratamento especial. Guarda! Meu Deus. Jesus, não vai ficar bom. Tá acabando. Meu Deus. Jesus está indo para tempo, né? Vocês conhecem a lei, né? Vocês leem a lei, mas vocês só se esqueceram do amor. Vocês lavam o exterior, mas por dentro está cheio de morte. Eu não vejo problema algum. Também não vejo por que condená-lo. Pilatos, esse homem, ele fala que é Deus. Você já imaginou se César fica sabendo disso? Eu até consigo entender, mas não vejo culpa nenhuma. É só mais um doido qualquer. Pilatos, eu esperei muito tempo por isso. Se você não condenar ele, eu mesmo falei com César. Você vai fazer o quê? Desculpe, me alterei. Eu ia perguntar, por favor, se você poderia consultar César. Eu até acho uma boa ideia. Pode chamar César para condená-lo. De repente eles possam estar em uma dessas salas aí ao lado. Sorrente, vai chamar César. Senhor, César disse nada. O quê? Como assim não disse nada? E o que significa em suas mãos? Imprestável, nem mais alta. Lembrando que foi o César que falou, senhor. Eu sou apenas um mensageiro. Ele mandou você se virar, que é muito bem pago para isso. E também disse que se o senhor incomodar novamente, será que você vai direto para a cruz. Insolente como ousa! Pilatos,
governo é para César, para nossas leis, nossas tradições e a nossa autoridade judaica. Você tem que sacrificar ele na Páscoa. Isso está em suas mãos. Dê um fim nisso. Eu até posso compreender, mas existem criminosos aqui que brilham mais que meus olhos sem intimidar. Vamos citar o terrível Barrabás. Mas, como a palavra nos permite salvar somente um, na crucificação, eu deixarei que o povo escolha. Certamente escolherão esse tal de Barrabás e esse tal Jesus será salvo. Guarda! Leve-me aqui! Obrigado, Pilatos. Tenho certeza que é o melhor que fazer. Que confusão do nada! Essa eu achei que eu não ia escapar. Pra você ver, né? Falava bonito, quase chorei. E era tudo mentira. Pra você ver, né? Não dá pra confiar em qualquer um. Pô, mas eu tava me sentindo tão bem falando com ele. Pô, fazia tempo que eu não me sentia assim. O que será que ele fez? Ah, com certeza alguém deve saber. Fofoca? Fofoca espalha rápido, com certeza. Eu tava preocupado de você. Será que eu devia ter ajudado ele? Shalom. Opa! Desculpa, amigo, eu não queria te incomodar, vi que você está bem ocupado, mas pô, eu estava me refletindo aqui, sabe, se eu devia ter ajudado um amigo meu, mas ele pode se meter numa confusão. E você não ajudou o seu amigo? Seu amigo? Oi? Você não ajudou o seu amigo? Então, acabei, sabe, se metendo numa confusão, assim, nossa, que gostoso. Ele se meteu numa confusão, assim, e, nossa, tava refletindo aqui, sabe? Que difícil, que final triste. Pois é, aí eu fiquei refletindo, pois é, e tava vendo aqui, pô, mas eu acabei me ajudando ele, sabe, não tinha como, Por que não tinha? Na verdade, eu até ia ajudar ele, entendeu? Imagina, eu fiz umas aulinhas aí de judô, defesa pessoal, mas assim, até os 3, eu garanti. Mas, não, você não faz ideia. O braço dos caras, você não tava lá, o braço dos caras era desse tamanho, parecia uma coxa. E, pô, era pelo menos uns 10, entendeu? E não tinha o que fazer, né? Era demais pra mim. Que final complicado. Pois é, perguntou pegar. Sabe, dessa vez eu não tive coragem de presenciar a crucificação. Mas uma vez eu já estive presente. É muito triste ver aquela cruz, aqueles espinhos, aqueles pregos. Sabe o que é que agora pegaram o nosso mestre? O mestre está sendo crucificado? Pegaram o nosso mestre. Poxa, nem sabia que tinha crucificação ainda. Bem, o negócio é orar por ele, né? Vou colocar lá no grupo da intercessão para ver o que acontece. Mas, se bem que vou me perguntar o nome dele, né? Qual que é o nome do mestre? Cadê eu vou perguntando? Eu não sei, o nome dele é Jesus. Jesus de Nazaré. Que coincidência. Vai falar que a mãe dele chamava Maria.
Sim, por quê? Ele nasceu em Belém? Sim. E que diferença isso faz? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como assim? Como que eu neguei Jesus 3 vezes? Meu Deus, não faz sentido nada. Eu não estar aqui. Moço, por favor, eu preciso falar com ele, eu preciso me desculpar, eu preciso conversar, eu preciso fazer qualquer coisa. Para onde que eu vou? Pode ficar comigo, eu sei te dizer. Olha em direção ao sol, você vai seguir toda a vida. Em direção ao sol, mais ou menos uns 2.579 passos para ser exato. E aí você vai olhar para o lado esquerdo, vai ter um lago. Ignora esse lago, não tem nada a ver com ele. Você vai olhar para o lado direito, vai ter um monte, e ele vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima. Tá, obrigado. Tirar tem a palavra. Eu vou indo porque mais 99 que eu deixei para trás, elas estão um pouquinho travadas, sabe? Cada louco. Pilatos, diga a vocês preferem crucificar o terrível Barrabás ou esse tal de Jesus de Nazaré? Solte Barrabás! Então, que seja feita conforme a vontade de vocês. Sou inocente do sangue deste homem. Eu lavo as minhas mãos. Não, vocês estão loucos! Ele é Jesus! Sendo crucificado! Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Era por nós, ele veio por nós, eu não fiz nada. Está consumado. Eu acho que mesmo que você, ele vai me citar. Vejo que é um homem de muita fé. Não, eu não tenho tanta fé assim. Então como tem tanta certeza? Eu li na Bíblia. Bíblia? O que é isso? Você lê por acaso um rei ou sacerdote? Não, deixa pra lá. Você caminhava com o mestre, né? Então, eu tava começando, sabe? Eu te vi aquele dia. Você caminhava com ele? Sim. Antes dele, eu não tinha paz. Era como se eu vivesse presa por correntes, mas não de verdade. Dentro de mim, sabe? As pessoas não se aproximavam, tinha medo. E quando se aproximavam, era só para zombar de mim. Sei como é. Eu tentei de todas as formas, utilizei todos os recursos possíveis, mas nada adiantava. Até que ele me encontrou. E depois dele, eu nunca mais fui a mesma. A paz reinou no meu coração. E tudo aquilo foi embora e ele não cobrou nada, sabe? Ele fez tudo isso por você? Sim. E sabe, depois disso eu segui. Porque depois que alguém te tira da escuridão, você nunca mais quer voltar pra lá. Mas agora, eu não sei o que vai ser de mim. Mas olha, quando ele toca alguém, ele não faz isso pela metade. Olhe você agora, você não voltou a ser quem você era antes. E ele vai ressuscitar, ele prometeu, ele vai voltar.
Tudo que o mestre dizia sempre acontecia, mas isso é difícil de acreditar. Já fazem 3 dias. Não, eu sei. Eu não posso dizer como eu sei, mas vai acontecer, acredite. Fica aqui, é hoje ainda, daqui a pouco vai acontecer. Acredite, vai dar certo. Tudo bem, eu acredito em você. Eu ficarei. Dentro de casa, cansado do mesmo e aconteceu. Bem dessa vez, eu quis sair. Tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que tentando me encontrar, fui tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei, eu perdi, eu chutei, eu deixei para trás. Mas eu tenho, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso depois dos portões eu vi o erro que cometi. O que conquistei posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo de sua solidão. Hoje eu sou solidão. Avisem todos. Correndo me abraçou, eu já me disse que há muito me se perdeu meu filho não. Mestre, eu sabia que o senhor viria aqui, na verdade, eu li na Bíblia, então eu ainda não escrevi na Bíblia, eu simplesmente escrevi na Bíblia, e lá vai contar tudo isso, por isso que eu já estava aqui, eu já sabia de tudo. Que bom que você está lendo a Bíblia, né, cara? Eu não vi isso agora, né? É, mestre. Eu tenho um presente para você. Algo muito importante. Lembra sobre aquela reflexão da parábola?
sobre as vestes novas. Pois eu trouxe as suas vestes novas. Cheirinho de down. Não é a down, é que no nosso tempo a gente joga lá na máquina, daí bate, daí fica cheirinho no cabelo. Cheiro? Você tá mirra, Carlos? Então, vai ter down depois. Carlos, me permite. Ai, Carlos, só você. Ai. Fica bonitão, Carlos. Carlos, espere um pouco, eu tenho um ensinamento para você. Aqui. Vamos se ajoelhar aqui para a gente ver. Carlos, segure. Eu te dei vestes novas. Isso carrega uma representação imensa para você. Você sabe sobre as leituras ou quando alguém leu para você. Estou indo, mas eu vou retornar e voltarei. Mas para isso, Carlos, lembra quando eu falei para você que precisaria da tua ajuda? Que estava confuso, não estou te entendendo. Eu quero te agradecer por realmente ter confiado, mergulhado, realmente ter abandonado as suas boias e realmente fluir no rio. Você confiou. E hoje você pode ter vestes novas para me representar aqui. Quando eu retornar, Carlos, eu quero ver as multidões que você trouxe para povoar o céu. Você vai ser responsável para jogar a rede ao mar, Carlos, e puxar vidas, realmente puxar muitos homens e mulheres através do teu testemunho. Tudo que você viveu, Carlos, continue a ler, continue a refletir. Tudo que eu te deixei. Isso aqui, Carlos, é o seu manual da vida. Pastor, desculpa estar te ligando 3 horas da manhã, mas então passei a noite inteira aqui, estava pensando no Senhor. Eu sei que eu falo que demora 4 horas, eu sei, é meio exagerado, não é tudo isso, né? Mas não é sobre isso, pastor. Pastor, eu refleti a noite inteira e eu descobri que o
O mais precioso, pastor, é Jesus, e cada minuto com Ele é único. Então o Senhor pode ficar o tempo que o Senhor quiser, que eu sempre estarei contigo. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais alto aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, muito bom, muito bom. Quantos querem Jesus aí? Diga amém. Que bom que a gente escolheu Jesus, né? O povo lá escolheu Barrabás, não é verdade? Mas diga para quem está do seu lado aí, eu escolhi Jesus. Eu quero que você aplauda Jesus pela vida desses... Calma, vocês estão animados demais. Espera aí. Eu quero que você aplauda, senhoras e senhores, com vocês, Zoe Produções Teatro. Agora sim você pode aplaudir. Glória a Deus. Você pode ficar de pé e aplaudir eles, irmãos. Foram muito bens. Eles foram muito bem, foram muito bens. Cadê a cabritinha? Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Vocês podem se assentar ali. Muito bom. Vocês também podem se assentar. Sabe, irmãos, nós assistimos mais uma vez, assistimos de manhã. Eu poderia ficar mais umas 5 vezes assistindo. E foi tão particular isso, porque nós ainda não temos os melhores equipamentos, né? Temos os melhores atores. É ou não é, Luciano? O Luciano foi bem pra caramba. Deu até para entender o que ele falou, né? Na maioria das vezes a gente não entende. Nós entendemos tudinho. O Luciano tá demais. E eu fico muito grato a Deus, porque é sempre os improváveis que tocam o nosso coração, não é verdade? Eles arrumaram até uma cabrita, não é verdade? E tem a mãe dela também, né? Ela tá chamando mãe ali, a mãe. Ela falei, Deus é bom, e espero que o sindicato dos animais não venha nos processar por isso, porque o Hélice ficava apertando a cabrita ali. Eu fiquei muito feliz porque desde manhã eu estava refletindo sobre esse teatro e a gente não tinha conversado, né? Augusto, Milena, a única coisa que a Milena me pediu era se podia trazer a cabrita. E eu deixei, claro, porque eu gosto da bagunça, né? Então, a gente não tinha noção o que seria. Eu acho melhor assim. Acho que a liberdade traz a manifestação de Jesus, a criatividade do Espírito. E eles foram muito bem representando aquilo que é uma realidade, às vezes, difícil de admitir. Porque na nossa caminhada cristã, se nós não nos aplicarmos todos os dias na palavra e no amor a Jesus, é certo, guarde isso, é certo que o nosso coração vai se encher de amargura, porque nós vamos sempre tentar comparar o que fazemos com o que recebemos, porque na nossa cultura, tudo que se faz por uma recompensa. Eu trabalho por uma recompensa, que é o salário. Então, a partir disso, a nossa cultura se estabelece de que se eu sirvo a Jesus, se eu sirvo o propósito dele,
Então, logo espero ter recompensas, não só a eterna, porque essa está garantido, amém? Mas aquilo que possa facilitar a minha vida, que nem sempre é assim. Então, quando você olha para a vida do Carlos aqui, você pode identificar talvez a sua corrida, a sua carreira, de como você está lidando hoje com o amor pela presença dele ao servir pessoas. Isso é maravilhoso, porque ele começa dizendo: poxa, eu tenho que ir hoje, eu estou na escala. Só de falar eu estou na escala, já remete-se um coração que já não faz mais por prazer, pela alegria de servir a Jesus. Então, nós temos que avaliar por que nós fazemos isso. E eu acho que o exemplo de Jesus é maravilhoso para isso, porque hoje nós podemos celebrar o sacrifício de Jesus, mas esse sacrifício começa lá no Éden. O caminho para a cruz não começa quando Jesus nasce como homem, começa lá no Éden. Se você se lembra, Deus disse à serpente: você feriu o calcanhar, mas este homem te ferirá a cabeça. Então há todo um caminho até esse momento que nós vimos, porque Satanás tentou impedir que Jesus fizesse isso no Getsemane. Não foi na cruz, foi no Getsemane que tudo se decidiu. Quando Jesus está lá orando, em Mateus 26, vai falar sobre isso. Ele está orando em uma noite de profunda agonia. O escritor aos Hebreus diz que a noite era densa. É como se você pudesse, sabe aquela neblina escura que você pode tocar, e se tivesse uma fumaça aqui agora, a gente ia, né? Se tivesse, mas não tem, mas vamos comprar ainda uma máquina. É como essa luz aqui, não sei se vocês conseguem ver esse feixe. Então, a gente estava em um momento, olha para Jesus e a gente vê como que se fosse o momento mais difícil da vida dele. A Bíblia diz que ele convida seus discípulos para orarem, e por 3 vezes ele volta e encontra eles dormindo, porque aquela não era uma noite densa apenas, era a noite mais escura de todas as noites. Então Jesus está ali, e os argumentos de Satanás começam a surgir, assim como o argumento do diabo ainda hoje surge em nossas vidas. Será que vale a pena? Será que é verdade mesmo? Será que existe uma eternidade? Será que Jesus... Não tem um videozinho do será aí? Eu acho tão bobo aquilo. Estou brincando, Miriam, estou brincando. Não tem um videozinho de será? Será que às vezes a gente não está dizendo: será que vale a pena servir? E aí o engano é: a igreja, você não serve a igreja. Fala para quem está do seu lado: você não serve a igreja. Será que vale a pena servir lá no ministério? Você não serve ministérios, você serve a Jesus, que pagou o preço pela sua vida, perdoou os seus pecados. Irmãos, perdoar os pecados é algo poderosíssimo, que é o que faz as densas trevas nos aprisionarem muitas vezes. Quando nós se esquecemos de que Jesus perdoou os nossos pecados, pensa aí, não no seu, mas no pecado de alguém que está perto de você, porque crente não tem pecado, não é verdade? Mas alguém que está aí perto de você, que é meio pecador, pensa nesse tipo de pecado, e você vai dizer assim: meu Deus, que pecadão! E a gente se esquece do sacrifício de Jesus. Quantas vezes por causa de uma mentira a gente se esconde? Quantas vezes porque a gente cometeu um pecado ao olhar, ao pensar, ou numa atitude, e a gente pensa: nunca mais apareço, que vergonha. Agora imagine carregar todo o pecado da humanidade sobre si. A Bíblia diz que Jesus suava sangue. Irmãos, a gente não pode ter noção sobre isso.
A gente não tem como mensurar o que é isso, mas a pressão era tão grande, e os argumentos tão grandes. Ei, o diabo chega para Jesus no Getsemane e diz: ei, eles vão te trair. Ei, Jesus, todos vão te abandonar. E sabe, daqui a 2026 anos vai ter muita gente numa igreja que também está lá, mas eles não têm mais nem vontade, eles só vão lá porque tem que cumprir uma rotina. É por esse tipo de gente que você quer morrer. Então, em uma noite densa, as noites dos argumentos no local da prensa. Getsemane é o local da prensa. Em algumas traduções, você vai encontrar o jardim da agonia. É claro, Jesus passou por isso lá. Então, naquele momento, Jesus teve que fazer uma escolha. Olhar e perceber os argumentos. Sabe, é como eu e você. O Getsemane acontece ainda hoje. Todos nós estamos passando diariamente pelo jardim da prensa, pelo jardim da agonia, de decidir, de se posicionar por Jesus. Os argumentos são variados, dizendo: ele vai te deixar se você não fizer isso. Ela vai embora. Olha, você vai perder o emprego. Os argumentos ainda aparecem a todo instante. Você vai ficar indo na igreja? Você vai ficar dando dinheiro? Será mesmo que isso vale a pena? Você vai ser fiel mesmo? Os teus amigos vão falar de você. Então, ainda hoje, o jardim da agonia, o jardim dos argumentos acontecem. Será que vale a pena ir na igreja hoje? Eu devia descansar, amanhã eu trabalho cedo. Não é assim, Carlos? Então, naquela noite, Jesus se posiciona diante de todos os argumentos. E sabe o que é mais incrível? Quando o diabo diz: eles vão te trair, Jesus sabia. Quando o diabo diz: eles vão todos correr, Jesus sabia. Jesus, aqueles escravos serão terríveis, ele sabia. Mas Jesus faz uma oração. E essa oração é uma oração que deve mexer com a gente. Porque ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você tem noção da pressão sobre ele, ao ponto de dizer: se tiver outro jeito, se tiver outra maneira, será que o Senhor pode afastar isso de mim? Só que ele não termina a oração aí, porque nesse momento o diabo podia estar dizendo: isso, continua, pede para ele mudar de ideia, pede isso, pede para o pai, continua. Mas Jesus para a oração com uma vírgula e fala: mas, todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor deseja. Essa oração está lá não para provar a fidelidade de Jesus, mas para mostrar para mim e para você, que apesar dos argumentos de Satanás, ainda há uma decisão, há espaço para a sua decisão de dizer assim: eu prefiro ficar com o Pai. Eu prefiro ficar até o final com o Pai. Vai doer, sim. Vai ser difícil. Eu vou perder talvez esse relacionamento. Eu vou perder esse contato. Eu vou perder essa promoção. Eu vou perder esse dinheiro. Eu vou perder isso. Mas eu prefiro o Pai. Jesus estava nos ensinando. Porque sabe, irmãos, hoje, como naquele tempo, existe um sincretismo espiritual. Sabe, quando se junta tudo que a gente tem e carrega para dentro de uma crença. Eu creio em trevo de 4 folhas, eu creio nisso, eu creio naquilo, então eu carrego isso. É o crente que diz: Senhor, abençoa o meu dia, e depois vai escutar horóscopo do dia. Você que é de maio, do signo de touro, e a gente quer a revelação do Pai, mas também quer a revelação do tempo.
das crenças. Ah, é porque ainda eu carrego esse costume, é um sincretismo. Então a gente aceita Jesus, mas Jesus, o Senhor me aceita? Ele fala, claro, então me deixa levar as minhas coisas. Não tem jeito. Então a gente agora quer servir a Jesus e continuar com os nossos rituais. Eu tenho medo de gente que tem ritual. Todo domingo é a mesma coisa. Ai, domingo eu almoço na mãe, como macarronada, eu tenho medo desse tipo de gente. Porque eles não conseguem deixar, eles não conseguem abrir mão. Eles têm agora uma rotina criada e eles pegam essa rotina criada e se adaptam e querem colocar dentro do evangelho. Olha, assim está tudo bem, eu sirvo. Se eu posso ir nesse barzinho, se eu posso beber essa bebidinha de vez em quando, se eu posso fumar, se eu posso assistir um filmezinho meio erótico às vezes, assim está tudo bem e está legal. É sobre isso que a noite densa vem. Porque não existe alguém, vou dizer de novo, não existe alguém que esteja apaixonado por Jesus, olhando para Ele, desejando a intimidade com Ele, que possa desejar outras coisas, ou que possa renunciar, dizer assim, eu não quero mais. Eu sempre digo, irmãos, Pedro, o apóstolo, vai dizer, que ninguém, após ser iluminado pelo quê? Pela presença de Jesus, e depois de conhecer a bondade e maravilha do Senhor, ninguém, depois de passar por isso, depois de ver tudo isso, se desvia, consegue voltar à plenitude da expectativa que tinha sobre a eternidade. O que Pedro está dizendo é de que se alguém vive e conhece essa luz, a partir do momento que você conhece a Jesus, se você deixar, se você trocar, negociar, você nunca vai melhorar. Eu nunca vi ninguém, eu estou diminuindo porque, sabe, o meu horário, sabe, eu tenho família agora eu tenho que cuidar das minhas coisas, então eu vou agora cuidar das minhas coisas. Eu nunca vi alguém melhorar, porque agora os argumentos convenceram ele que eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o meu evangelho, eu posso fazer do meu jeito. É uma triste realidade. Esses irmãos, eles vão se afastando, não é da gente, não é da gente que eles vão se afastando, é de Jesus. A gente vai se afastando da palavra, porque agora eu tenho muita coisa para fazer. A gente vai se afastando do momento de oração. Pastor, eu não sei se isso é bom. Os discípulos de Jesus no Getsêmani estavam com Jesus, eles não estavam com o pastor X, o pastor Y, eles estavam com Jesus. E quando Jesus, depois de verem tudo que Jesus fez, o Getsêmani é a última porta, a última ação de Jesus junto com os discípulos. Depois ele vai caminho solo até a cruz. Aqueles homens viram todas as manifestações de poder do Filho de Deus, e quando chega a hora de pressão, Jesus diz para eles assim: vamos ali orar. E os discípulos de quem? De Jesus começam a dormir. Irmãos, escute, se eles andavam com Jesus, e só de Jesus se afastar um pouco para orar sozinho, eles já dormiram. Você imagine a gente que fala assim: domingo que vem eu volto, aleluia, vou pegar a minha Bíblia. Não vai ter jeito, você não vai conseguir, não vai. A vida que Deus tem para mim e para você é diária. Você serve e você vive por Jesus. Se Ele não for o centro da sua vida, o sincretismo dos seus argumentos vão entrar na sua vida, e você se torna um religioso que continua com os aspectos mundanos, atitude, comportamentos, mas está na igreja. Vem à igreja, carrega um símbolo
de cristão, mas a sua atitude faz tempo que deixou de ser cristã. Eu falei hoje de manhã, vou terminar com isso. Eu acho que como cristãos, e temos cristãos nessa noite, amém? Porque existem muitos crentes, mas o que é importante para o reino é cristãos, homens e mulheres que se dedicam e entregam sua vida a Ele. Ah, pastor, mas eu tenho que me entregar, eu tenho que entregar minha vida a Ele. Bom, Ele morreu a sua morte. Se você conseguir morrer a sua morte, então você pode viver do jeito que você quiser. Alguém está disposto a pregar na cruz? Nós podemos até fazer esse favor para você hoje. Não? Então você vai ter que viver a vida que Ele tem, a vida que Ele te deu. E sabe, como cristãos, muitas vezes é triste perceber que num domingo, escute, esse é o maior memorial cristão. Qual é esse memorial? O culto de Páscoa, o culto da ressurreição, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então nós devíamos fazer uma grande festa, nós devíamos nos unirem e se alegrar, e sorrir, e sabe, festejar, e dizer assim, Ele vive, que coisa maravilhosa, nós somos cristãos, essa devia ser a nossa maior festa, a nossa maior prioridade. E eu me lembro que, quando eu viajava, eu passava em frente à matriz, em Aparecida, e no dia que eles comemoravam esse dia da padroeira lá, havia assim uma grande multidão, pessoas que iam caminhando pela estrada quilômetros, 100, 200 quilômetros, porque eles achavam e pensavam que podiam estar fazendo algo que agradasse, mas eles faziam aquilo, eles entravam com toda reverência aquilo. Sabe, irmão, nós somos cristãos e no domingo de Páscoa nós viajamos, às vezes nem participamos de um culto, nós preparamos o almoço da família e nem às vezes falamos disso, nem se lembramos. Aí a carne, como é que está? E a gente nem, isso não está virando em nada. Talvez se não tivesse esse maldito do coelho, a gente nem lembraria mais, porque parece que o pecado que foi sobre ele, parece que o peso que estava sobre ele, a gente não tem, sabe, percepção de que foi algo maravilhoso, que nos deu a única oportunidade que nós temos de mudança. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim: e Jesus não fez caso da vergonha. Qual vergonha? Dos pecados. Você já teve vergonha de um pecado? Não você, mas quem conhece alguém que já teve vergonha de pecado? Deixa eu ver aqui, erga a mão assim. Você que já teve vergonha, conhece alguém? Cutuca assim a pessoa, erga a mão. Você já teve vergonha do pecado de alguém, não é verdade? Bom, a gente pecou e teve vergonha do nosso pecado, não é verdade? Jesus não pecou, mas carregou todos os nossos pecados sobre Ele, e quando Ele chega diante da cruz para pagar o preço, todo mundo olha e fala, olha o maior pecador, e Jesus olha para a vergonha que seria e diz assim, vergonha, tenha vergonha agora, porque eu faço isso por amor. Vergonha, tenha vergonha de ser sem vergonha, porque eu não vou carregar nenhuma vergonha. O que eu faço por amor. Ele venceu, porque o autor diz, pela alegria que lhe fora proposta, alegria que lhe fora proposta. Porque Jesus suportou? Porque o Pai disse assim, Jesus, você vai ter que passar por tudo isso, mas eu tenho uma boa notícia para você. Bom, depois de falar que ele ia ter que ser chicoteado, preso, chicoteado, pregado na cruz e morrer, o Pai disse para ele, mas tem uma alegria. E ele fala, qual é a alegria? A alegria, Jesus, vem cá Jesus,
a alegria, Jesus, que você suportou a cruz, é porque todos eles, olha para eles, todos eles, até aquele um que está lá naquele cantinho lá, aquele, você sabe, né? Sabe o que ele faz, né? Você sabe. Aquele casal, tá vendo aquele casal lá também? Você sabe que ele tem passado, né? Aquele um que está lá no meio ali, ó, ele fuma aquele, sabe? Por causa deles, a sua alegria vai aumentar, porque eles serão salvos. E Jesus olha, todos eles, e o Pai diz, todos eles. É por isso que você tem que suportar a cruz. Então Jesus diz, então eu vou. Se é por causa de todos eles, até aquele lá, até aquele lá, então eu vou. E Jesus vai e suporta, e diz para a vergonha, eu não tenho vergonha. Ele morre e ressuscita. Não há nada que eu e você possamos entregar de volta. Eu gostaria que você se colocasse em pé aí onde você está. Sabe, irmãos, a amargura de alma é algo muito fácil de se perceber. A amargura de alma é algo muito fácil. Eu estou olhando aqui e eu consigo perceber que muitas vezes aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, que Jesus nos ensinou, dizendo, olha, isso não vai te fazer melhor, olha, isso aqui não vai resolver, não adianta, você tem que aprender a se render, você está fazendo muita força para vencer, quando na verdade você devia se render a Jesus. Essa é uma noite onde os argumentos de Satanás têm que cair por terra, porque quando Jesus sai do Getsemane, já estava tudo consumado. O diabo sabia que tinha perdido, porque Jesus sai do Getsemane já preso. Ele não fugiu, não correu, não gritou, não tentou lutar, como um cordeiro, ele se deixou ser carregado. Naquele dia, era comemorado a Páscoa do povo judaico. E é interessante porque naquele dia haveriam sacrifícios para se relembrar de quando Deus os libertou do Egito. Há toda uma promessa e profecias na vida de Jesus que deviam se cumprir, todas elas se cumpriram, todas. Então naquele dia os sacerdotes deveriam, na metade da tarde, fazer sacrifícios de animais, se lembrando daquele dia, das pragas, você lembra? A 10ª praga era o anjo da morte que passaria e mataria todos os primogênitos, não era só pessoas, animais, tudo que era primícia morreria. Então a ordem de Deus era, pega o sangue do cordeiro e passa nas portas, porque quando o anjo da morte passar, ele vai olhar o sangue e vai dizer assim, aqui eu não posso tocar, aqui eu não posso, por quê? Porque tem o sangue do cordeiro. Então agora, no dia de Páscoa, no domingo, naquele momento de ressurreição, Jesus está mudando toda uma estrutura. Quando ele morre, o sangue verteu da cruz, e de forma
figurada, todos nós estávamos lá, debaixo da cruz. É como que se aquele sangue nos cobrisse. E agora, que o anjo da morte passasse, não poderia mais nos tocar. No nosso caso, era a condenação. Todos estávamos condenados à morte. Mas Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. O profeta Isaías diz que o povo que andava em trevas viu a luz. Ele também diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na morte de Jesus, você foi perdoado. Eu vou falar de novo, achei que você ia estar mais animado. Na morte de Jesus e no sangue dele, você foi perdoado. Mas o terceiro dia, ao terceiro dia, o túmulo que estava fechado agora tem a pedra removida. E ela não foi removida por fora. Então agora, a morte que segurava e que dominava até aquele momento, perde sua primeira batalha. Jesus ressuscitou. Oh, demais. Eu estou até querendo cantar aquela: abri a Bíblia em João 20. Mas não dá vontade de cantar? Um dia nós vamos para Jerusalém cantar lá no túmulo. Você também vai, amém? Porque um cristão tem que ir lá. Sim ou não? Sim. Tem que ir. Quando Jesus ressuscita, todos nós ressuscitamos com Ele. Quer ver uma coisa? Senta aí. Senta também, Jesus. Isso é você no primeiro, no segundo dia. Morto, sem destino. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sabe o que acontece com você? A mesma coisa. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Olha. É isso aí. É sobre isso. É sobre isso. Isso é o Evangelho. Semana passada, retrasado, sei lá, nós falamos. O que é o Evangelho mesmo? Cadê o menino? Está lá. Evangelho! Ele venceu! Uau! Ele venceu! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Você está entendendo isso aqui? É sobre isso. Essa devia ser a nossa maior celebração. A gente está perdendo. A gente está perdendo para uma estátua. A gente está perdendo para uma crença que não produz nada. A gente só quer que Jesus dê mais alguns dias de vida e umas bênçãos. Ei, Ele veio para libertar os cativos. Eu sou livre do pecado, porque Jesus venceu. Sabe, essa não é uma semana que termina. Por favor. Eu tinha planejado. Fiz até reunião, cancelei a reunião com Jesus. Porque sabe qual que era a minha ideia, Jonas? A minha ideia era ter algumas cadeiras vazias. E a gente ia colocar um aviso ali, dizendo assim: não se assente nesse lugar. E a minha ideia era que
durante a ministração, Jesus entrasse e se sentasse do lado daquela pessoa, durante o culto, porque parece que a gente se esquece que Jesus está aqui durante o culto. A gente está focado tanto na palavra, ai, a palavra agora, vai vir uma palavra, vai vir algo rema, vai vir uma revelação. Ei, Jesus está aí, do seu lado. Essa era a ideia. Aí a pessoa ia olhar assim, Jesus está aqui mesmo. Mas ele disse, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estarei. Não é de forma figurativa, não, é ele mesmo. É como, pastor? Ele vive, irmãos, ele está vivo. Não é um fantasma, está vivo. Essa era a minha ideia. Mas daí eu fiquei sabendo que você já estava escalado, Jesus. Nessa noite não deu, né? Tá bom. Jesus sabe o que faz. Eu só quero que você feche seus olhos. Se você quiser. Se Jesus estivesse aqui agora, se Jesus te desse uma oportunidade única de falar com Ele agora, o que você diria? Se Jesus pudesse estar aí do seu lado agora, nesse seu jardim da agonia, se Jesus pudesse entrar no seu jardim da prensa, o que você pediria a Ele? Qual seria a sua frase? Qual seria o seu pedido? Abra seus olhos, por favor. Jesus está aqui. Ele ouve a sua oração. Ele sabe. Ele sabe. Ele nunca te deixa, nem te abandona. Na noite da agonia, Ele ficou sozinho, para que você, na sua noite, nunca ficasse sozinho. Nunca. Essa tem que ser a maior noite da nossa história. Ele vive. Ele vive. Morreu, mas ressuscitou. Ele vive. Ele vive. O vento rompeste, a tumba vazia agora Ele vive. Eu não sei o que você tem pedido a Ele. Eu não sei o que você tem clamado. Mas uma coisa eu sei, que a presença dEle está aqui. Como naquela noite. Como naquela noite onde Ele estava sozinho. Ah, Jesus. Nós queremos entregar o nosso coração. Nunca permita que nós venhamos a se esfriar. Nunca permita que nós venhamos a trocar a Tua presença, o Teu lugar, o lugar da presença, o lugar da manifestação por qualquer outra. E que nesses dias de celebração nós possamos entregar os nossos corações a Ti. Eu não quero mais mudar. Eu não quero mais ser inconstante. Nós precisamos de Ti, chamado do Senhor, para as nossas vidas, para os nossos corações, em nome de Jesus. Ele está aqui. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos. Jesus está aqui. Ele veio
cativos e oprimidos, pelo seu sangue que nos trouxe vida abundante. Essa é a nossa canção para Ti. Ajuda-nos a termos olhos para o Senhor, que o nosso coração cada dia mais esteja apaixonado por Ti. Essa é uma noite de manifestação dos filhos e filhas do Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Nós te adoramos, Jesus. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e o cálice e disse: esse é o meu corpo e o meu sangue, que foi derramado por vós e vertido por vós. Ele pede para que nós façamos isso, essa refeição, essa ceia, como um memorial, que não nos deixa esquecer da vitória de Jesus. Não é para que nós nos lembramos de quem nós éramos, é para que nós possamos se lembrar da vitória de Jesus, porque o nosso passado foi apagado na cruz. Então eu não preciso me lembrar de quem eu era, eu preciso me lembrar de quem Ele é. Ele é o príncipe da paz, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. Esse é o chamado de Jesus. E Ele disse: essa mesa fui eu mesmo que preparei. E porque Jesus prepara a mesa, então nós temos livre acesso a ela. Ele nos chama: vinde, participar da ceia do Senhor, da mesa. Mesa é sinal de comunhão, mesa é sinal de intimidade. Você só chama para a mesa quem é íntimo. Essa é uma noite de celebração e de se lembrar de que Jesus venceu e você também venceu com Ele. Pai, eu oro agora para que, ao comermos do pão e bebermos do cálice, possamos se lembrar do Teu amor, da graça derramada em Jesus Cristo, que nos deu acesso novamente ao Pai. Mais uma vez nós estamos aqui celebrando, não queremos nos esquecer e queremos ainda mais valorizar essa data tão importante, não só hoje, mas todos os dias, que o Senhor ressuscite e vença sobre nós. Nós dizemos não aos argumentos de Satanás e dizemos sim a um amor envolvente, apaixonante, que foi derramado sobre nós. Deus, através de Jesus, demonstrou o seu amor por cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Nós temos aqui na frente, lá atrás, os lugares para que você pegue desse kit. Por que nós fizemos isso? Só para facilitar. Mas aqui tem uma porção de pão e uma porção do cálice.
para que você possa participar junto conosco. Se você nos visita, mas crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados e ressuscitou para te dar vida abundante, então você é bem-vindo, porque aqueles que o aceitam são bem-vindos na mesa. Se você não é membro dessa igreja, tudo bem, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós queremos você junto conosco. Então, se você quer participar, sai do seu lugar. Eu vou dar 30 segundos para você fazer isso. E depois nós vamos orar e comer e beber com alegria do Senhor. Amém. Aleluias. Pai, eu consagro as dádivas do pão e do cálice. A mesa está posta e o Senhor Jesus ressurreto, Ele nos chama a participar juntos da ceia. Todos nós, juntos, participamos como um só corpo, celebrando uma vitória única, suficiente, que nos garante a eternidade, e podemos nos achegar ao Pai. Ah, Senhor, como eu sou grato pela ceia, que me faz lembrar da tua vitória naquela noite, naquele dia, quando o Senhor abriu o túmulo, venceu a morte, venceu o inferno, e hoje vive eternamente, e um dia estaremos contigo. O Senhor virá, ou nós iremos? Eu creio nas tuas promessas, há uma eternidade nos esperando. Isso é só o começo daquilo que o Senhor já prometeu. Há moradas celestiais nos esperando. Eu estou indo para lá, porque a minha escolha sempre será Jesus, sempre será o Pai, sempre será te obedecer, custe o que custar. Nós iremos até o fim. Se você crê assim, diga amém. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice.